Olá, eu sou a Mônica. Hoje eu vou trazer mais um estudo bíblico. Não sei como está a iluminação, a lâmpada queimou, eu vou providenciar uma nova lâmpada. Mas enquanto isso, bora continuar no ritmo de gravação, né? Porque faz parte. Hoje eu vou discorrer um pouquinho sobre êxodo de 34 a 38, lembrando que Moisés já está no auge do seu ministério, vou dizer assim, né? Ele não tinha um papel de sacerdote, muito mais de legislador, de orientador de leis e regras, mas todas vindas do trono de Deus. E vocês lembram que anteriormente houve um bezerro que o povo na apostasia erigiu, e isso trouxe grande indignação diante do Senhor, mortandade. Moisés ele convoca o povo a matar os idólatras. E quando ele tinha descido, que ele viu aquilo, ele quebrou as tábuas da lei, as duas tábuas. E aí, mais uma vez, Deus refaz essas tábuas e fica como um memorial junto com a arca, como lembrança de que essas leis elas não estão distantes para serem cumpridas, mas estão próximas e no sentido de que não são impossíveis de serem cumpridas. Moisés está mais uma vez reiterando e lembrando sobre todas aquelas ordenanças que Deus mandou, e Deus ele faz uma aliança com seu povo, uma aliança de que se eles forem obedientes, se formos obedientes, a bênção virá sobre nós. Do contrário, haverá maldição. Moisés ele lembra da importância de comemorar essas três festas: a dos pães asmos, que vocês lembram que foi a saída do povo lá do Egito, a festa das primícias, que é o início dos primeiros frutos, dos primeiros bezerros, de todas as primícias, e depois, sim, o ápice, que é a festa da colheita. Moisés, num dado momento, a Bíblia fala que seu rosto resplandece porque ele estava diante da presença de Deus lá no monte, e seu rosto resplandecia. Era tão resplandecente que as pessoas ficavam assustadas. E quando ele descia do monte, tem que cobrir com um véu, com um lenço, o rosto, para as pessoas não se assustarem. Era diante da glória de Deus, ele ficava assim, resplandecente. O povo traz mais ofertas para a manutenção de tudo aquilo que é importante para as celebrações, dentro da religiosidade de ofertas, sacrifícios, holocaustos, gratidão, petições, e dispõe sobre os utensílios como mesa, candelabro, a própria arca, o azeite da unção, a bacia e tantos outros utensílios para essa manutenção do tabernáculo. Fala também sobre a arca, e é importante a gente pensar sobre a arca como algo muito significativo, no sentido de que ali estavam representadas as tribos de Israel, tinha o maná, tinha tudo aquilo que representava essa comunhão do homem com Deus, a aliança de Deus com o seu povo. A arca ela é objeto de muito cuidado, muito zelo diante de Deus. Em alguns momentos há uma preocupação para que essa arca sempre seja protegida, e até hoje se especula muito, né? A literatura, inclusive ficcional, ela especula muito sobre a arca. Alguns pensam que ela foi destruída, eu não acredito, eu acredito que ela está escondida em algum lugar, submersa, né, na terra, e penso eu que talvez no continente africano. Penso por causa da disposição da região, né, que aconteceram aquelas coisas dos patriarcas, mas também por causa dos males que sobrevêm sobre aquele continente. É um continente abençoado, mas que passa por muitas dificuldades. E como base disso, eu vou trazer uma passagem que a gente vai discorrer lá no futuro, mas
que trata um pouco sobre a questão da arca estar num lugar que não era para estar. Quando o povo de Israel perde uma grande batalha e os filhos de Eli morrem, inclusive ele mesmo, quando sabe que, não pela morte por causa da morte dos filhos, mas sabe que a arca do Senhor foi roubada, né? E aí ele falece, ele cai da cadeira e quebra o pescoço, que já tinha sido uma profecia preceituada através de Samuel, pequeno, quando Deus se revela a ele, e diz e revela o que vai acontecer, por causa da conivência dele em relação aos pecados dos filhos, pois eles eram sacerdotes e deveriam ter uma vida íntegra, reta, e a partir do momento que eles maculavam tanto os sacrifícios, não fazendo os ritos de forma correta, e até se apropriando daquilo ali antes dos cerimoniais, e até fornicando com mulheres da congregação, isso fazia com que Deus reprovava, né? E a arca ela ficou um tempo com o povo, né, que não era o povo de Deus. E quando ela estava lá, houve muitas maldições sobre aquele povo, enfermidades, e a ponto de haver infertilidade diante das mulheres daquele povo. O deus Dagon ele cai no templo quebrado, e aí aquele povo e o sacerdote de lá entendem que é a maldição da arca. E aí eles pegam 2 bois, colocam numa carroça e faz com que aquela arca vá embora carregada pelos bois. Inclusive, Deus guia os bois, e quando eles chegam na arraial de Deus, do povo de Israel, melhor falando, aqueles bois são sacrificados como uma espécie de expiação, e a arca é restituída para o local devido, que é o arraial de Israel. Então a arca ela tinha uma importância, uma relevância quando ela estava diante do povo de Deus. Mas se ela estivesse com outro povo, um povo pagão, ela representava maldição. Não sei se vocês sabiam disso. Quem quiser comentar, fica à vontade. Obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal.